Beleza, Tá gravando. gravando. Tá, então a gente vai, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui, né, que se disponibilizaram há um tempinho aí. E como o Fernando falou, a gente vai manter as nossas reuniões aqui, os nossos bate-papos sempre a quarta às 20 horas, hoje excepcionalmente, por em cursos pessoais aí a gente antecipou 1 hora, até porque aqui é 1 hora a menos, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje, o Felipe passou esse desafio para a gente aí de falar um pouquinho sobre a parte de ads, né? Ou seja, do que é melhor como estratégia para o consultório estar utilizando, ou o Facebook ou o Google, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui. Eu queria que vocês colocassem, quem já está aqui no chat, quem já faz o uso desses anúncios aí, quem tem um site ou muitas vezes utiliza uma agência. Vou pedir para vocês colocarem aqui já no chat se vocês já fazem uso ou não, para a gente ter uma noção, até se a gente aprofunda, se a gente vai só nessa parte inicial aí, até para depois a gente estar tirando as dúvidas. Então, quem puder colocar no bate-papo aí se já utiliza ou a forma que utiliza, tá? A gente pede para vocês estarem colocando aí. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a tela, tá? Deixa eu dar uma olhada se eu consigo ver o bate-papo aqui. Pode deixar que eu acompanho aqui, Daniel. Beleza. Já está conseguindo ver aí? Estou conseguindo ver. Maravilha. Então, a gente vai passar um pouquinho essa questão de como a gente pode estar utilizando aí tanto o Facebook quanto o Google, entender como funciona o algoritmo dos anúncios, né, de cada um dessas ferramentas digitais hoje que a gente tem, tá? Então, o que a gente vê hoje? Principalmente agora com a pandemia, isso ficou mais evidente ainda, né? Já vem se abordando isso nos nossos congressos. Então, a gente, a partir dessa pandemia, passou a ter um novo normal, né? Então, cada vez mais, quem não faz uso do digital vai precisar se adaptar, né, aí a essa nova realidade. Então, a teleconsulta agora, em grande parte das especialidades, inclusive grande parte dos colegas aqui já lançou mão, né, da telemedicina, que era algo que ainda estava em trâmite, a forma como ia ser colocada, então foi meio que a goela abaixo aí, e os planos de saúde hoje já têm as suas próprias telemedicinas e a gente vai ver isso virar normal, né? Mais para frente a gente vai ter alguns mecanismos aí de controle disso, né? Mas agora, principalmente, foi liberado e tem muita gente aí, até os prontuários eletrônicos estão se adaptando rapidamente e lançando mão dessa tecnologia, né? O que para a gente eu acredito que vai ser muito bom. Então, para quem tem cidades que são hubs aí para pequenas cidades, né, essas distâncias aí, vai melhorar muito e ampliar o leque de possibilidade de você estar atendendo pessoas que muitas vezes precisariam andar 200, 300 quilômetros, mas que numa primeira consulta, né, nessa primeira entrevista que nós temos costume de fazer, a gente vai poder fazer através da telemedicina e trazer esse cliente já muitas vezes para fazer um ultrassom na clínica e já dar andamento, quem faz tratamentos outpatient no consultório, né, já fazer tudo de uma vez. Isso acaba impactando positivamente, né, o retorno financeiro disso, né, no seu consultório. Existem diversas estratégias aí que a gente não vai abordar aqui. Tá? Então, o que a gente vê? Eu coloquei alguns dados aqui de pesquisas que a gente fez. Tá? Então, crescimento de novos consumidores online aí com a pandemia. Tá? Então, a gente vê que consumidores de autosserviço aumentaram 32%, mesmo nesse caos que a gente está vivendo de saúde, né? 17% de novos consumidores aí do digital. Tá? E a gente também vai ter que se adaptar a isso. Tá? Então, hoje, quem tem ferramentas de gadgets, então, quem tiver Apple Watch, você já consegue ver uma série de
aplicativos que te auxiliam nos dados que você busca do seu paciente, né? Então, a gente vê aí que o Einstein já saiu à frente com o Einstein Conecta, né? Então, tanto na teleradiologia, quanto também agora na telemedicina, a gente já vai ver cada vez mais esses aplicativos e fintechs, né? As health techs, na verdade, aparecendo com força aí. E aqui tem uma pesquisa do HotSuite, tá? Então, é recente agora, de abril. Então, a gente viu que houve um aumento das pessoas gastando mais tempo por estarem em casa, né? Na internet. Então, a gente vê que grande parte das pessoas aí estão no smartphone, estão aí, né, no laptop, né? Cada vez mais a gente vai ver o consumo do digital aí. Então, estar posicionado, ter um site, ter uma mídia social, hoje é muito importante. Grande parte dos colegas já tem, mas muitas vezes o que a gente vê é uma utilização da mídia de uma maneira um pouco perdida ou ineficaz. Você fala, você precisa de uma conta no Instagram, mas você não tem um posicionamento adequado e que vai trazer retorno para você, né? Então, a gente está vendo todo mundo indo, né? A classe médica indo toda para o Instagram e muitas vezes não medindo esse retorno. Acho que lá na frente é importante você ter uma estratégia que amplie o seu leque, né? Mas lá na frente você também colhe os resultados. Não adianta nada você ficar fazendo post todo dia e não resolver nada. Curtida, tanto que o Instagram acabou de mudar o algoritmo. O Instagram, para quem não sabe, é do Facebook, e mudou o algoritmo e hoje o engajamento é muito pequeno, muito menor do que era antigamente, né? Então, utilizar a ferramenta com inteligência vai te ajudar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aí a gente vê o aumento, né, do uso das mídias sociais aí por país, tá? Então, se a gente for olhar, o Brasil é o segundo, com 58% do aumento do uso da internet, tá? E das mídias sociais. Então, de novo, estar presente, não só no Instagram, todo mundo foca muito no Instagram, mas hoje, o WhatsApp, acabou de ser lançado essa semana agora, pagamentos e envios de link via WhatsApp também. Então, como que vai ser feito isso lá na frente, a gente vai entender, porque vai cada vez mais multiplicar os assaltos digitais agora, né, com clonagem de telefone, como isso vai se dar, mas a gente vai ver isso aumentar também e facilitar para todo mundo, né? Então, a gente já vê que é uma taxa fixa de 3,99% da transação, né? Seja ela débito ou crédito. E a gente vai ver isso cada vez mais ser constante, né? Tipos de conteúdos que as pessoas estão aí buscando, né? A gente vê filmes, vídeos engraçados, mas principalmente que a gente olha 34% feminino, 32% masculino, o que a gente chama de how-to ou tutorial vídeos. Então, ou seja, vídeos que expliquem, né, que buscam a explicação para algum problema que ela tenha. Ou seja, se você publicar algum conteúdo que esteja adequado para a sua audiência, com certeza você vai ter um posicionamento, né, mais adequado, né, e com certeza você vai ter mais pessoas engajadas nas suas mídias, convertendo isso para futuramente, né, criando uma demanda reprimida para quem não está ainda acostumado a usar o digital, e principalmente nesse momento agora que houve uma baixa, a hora que você tiver um retorno total, você vai ter uma demanda muito grande de pessoas. É tanto que no consultório que a gente usa essas estratégias, com esse retorno e a flexibilização, a gente já houve, sim, né, um aumento, como o Fernando falou no começo aí, do retorno das pessoas que buscam, né, sabem que a gente tem segurança, então expor a maneira com que você está trabalhando atualmente no seu consultório, com a questão do distanciamento social, distanciamento de horários, e quanto mais efetivo você for agora, então a gente advoga aí que você inicie o tratamento, se possível até na mesma consulta de um CEAP1, CEAP2, você inclusive tem a possibilidade de testar isso, né, e o quanto isso vai te retornar lá na frente, né? A gente vê aí, até por isso que a gente colocou essa dúvida, né, os sites mais buscados aí, né, no mundo são o Google, né, em segundo lugar o YouTube. Então, alguns colegas até já têm canais de YouTube, e se você for ver, no YouTube é o lugar onde as pessoas mais gastam tempo. Então, assim, se você vai fazer um vídeo como a gente está fazendo aqui, vai subir para o YouTube, há uma chance de engajamento maior. Então, no YouTube, a distribuição é maior também, tá? Então,
o Google e o Facebook querem que você pague anúncios. O YouTube também quer, então lançou algumas alternativas a isso para monetizar. O YouTube é do Google, né? Então, mas ainda o engajamento no YouTube, ele acaba sendo também maior, tá? E aí vem aquela dúvida que todo mundo tem. Pô, vou investir meu dinheiro no Facebook, vou montar uma estratégia para o Google, e a gente vai entender aqui como funciona cada um deles, né? E como a gente vai montar a nossa estratégia. O Facebook hoje tem o alcance de 1,28 bilhões de usuários ativos por mês, tá? Ele tem aproximadamente 1 trilhão de visualização por mês, então o potencial de alcance aí de 43,8 de todos esses usuários da internet. Então, eles trabalham um pouquinho diferente do Google, que trabalha com palavras-chave, eles trabalham através de interesse. Então, como funciona isso? Você está buscando um tênis preto ou você está buscando alguém, muitas vezes até no Google, né? Ou entrou em um site e no site tem o que a gente chama de pixel, que consegue ser instalado nele para fazer remarketing. Ou seja, a hora que você estiver no Facebook, vai aparecer lá naquela lateralzinha, então todo mundo não sabe como aparece lá, acha que é uma bruxaria, mas é remarketing. Então você entrou até um determinado tempo, você tem um interesse em uma determinada especificidade e ela começa a aparecer para você várias vezes de acordo com a estratégia. Então a gente também pode utilizar isso, né? Então hoje eu vou mostrar mais para frente ali como você consegue fazer isso através do Facebook Business. Muita gente faz um anúncio e coloca lá, promover, né? Existe uma maneira mais refinada de fazer isso. Inclusive, na sua cidade, você pode aparecer para bairros específicos. Então, eu quero aparecer para o bairro de maior poder aquisitivo na minha cidade. Você consegue fazer essa estratégia através de geolocalização, tanto no Google, mas no Facebook. No Facebook é mais efetivo. E, vamos lembrar hoje, o Instagram é do Facebook, então você pode fazer simultâneo. Você distribui o seu conteúdo no Facebook e automaticamente também no Instagram, tá? Então, eles vão otimizar para o que a gente chama de público-alvo. Então, antes de você ir fazer o anúncio, o ideal é que você entenda quem que é o seu cliente. Quem que você quer atender? Eu quero atender, eu sou uma clínica só de varizes. Eu quero atender só mulher de tal e tal idade. Então, você vai montar o que a gente chama de avatar e de cliente ideal. E aí você pode usar essa estratégia para colocar, né, e especificar isso para o Facebook. Ele tem um algoritmo que vai selecionar esses perfis, tá? E aí a forma de cobrança, aí tem alguns termos aqui, que é custo por clique, custo por visualização, e lá a gente consegue configurar isso também, tá? O Google tem um alcance de 2,6 bilhões por mês, né? 180 bilhões de busca no Google mês, tá? Então isso aumentou mais agora com a pandemia, não tem esse dado tão preciso. Potencial de alcance. Então você vê o Facebook em 43%, o Google 90% de todos os usuários da internet, tá? E eles vão trabalhar através de palavras-chave. Eu vou mostrar um insight aqui para quem tiver um site e quiser se ranquear e posicionar melhor no Google, como é que a gente acha essas palavras que estão sendo buscadas e como é que a gente pode, muitas vezes, até produzir conteúdos que estão sendo mais buscados na internet, tá? E a partir daí, você acessa o Google, e o Google nada mais é do que um leilão de palavras-chave. Então, se eu e o Fernando estamos na mesma cidade e nós dois anunciamos, né, na cidade, e a gente anuncia a mesma palavra, ou seja, cirurgião vascular Vitória, né? Se ele paga no leilão 50 centavos e eu pago 60 centavos, eu vou aparecer primeiro que ele até o meu orçamento fechar. Então, você pode fazer um orçamento diário, fechou aquele orçamento e as pessoas que entraram ali no seu site, bateu aquele orçamento diário, você já sai e aí aparece ele posteriormente. Tá? Então, a gente, quando vê e vai abrir a aba do Google, eu printei algumas telas aqui para a gente entender como isso funciona, você vai ver lá o anúnciozinho daquelas pessoas que estão ali, tá? E aqui é o que eu acabei de falar. Então, quando você entra no Google e nessa aba de pesquisa, eu vou colocar lá, Vascular São Paulo, são o que a gente aparece dos keywords. O autoresponder do Google já te entrega essa colinha, então se você escrever e não apertar o Enter e esperar um pouquinho, ela vai te mostrar a maior parte das palavras-chave relacionadas àquilo que a pessoa está buscando, tá? Então, aí você vai aparecer. As pesquisas mostram que se você, estando ranqueado na primeira página do Google, você com certeza vai ter muito mais engajamento, seja para sua mídia, seja para o seu site.
quanto mais acesso você tem, quanto mais rolagem, então eles fazem um tracking do site. Então, se você puder fazer um site de rolagem, ao invés de site com várias abas, né, as pessoas tendem a permanecer mais tempo no seu site, as informações estarem mais fáceis, né, a um clique apenas, você consegue ter aí um retorno melhor, né, muitas vezes com um telefone para marcar consulta, ou algum texto que você fez no seu blog, então que ela tem acesso direto. Isso facilita muito o ranqueamento. Existem algumas ferramentas que você também pode utilizar, né, pagar para que haja um aquecimento dessas palavras e você fique bem ranqueado, ou através do que a gente falou, né, dos anúncios. E aqui vai uma sacada, né, que particularmente a gente usa bastante aí para as estratégias do site, tá? Que é você pode colocar isso no Google e vai aparecer para você, né? Você tem que fazer uma inscrição no Google Ads, que é o Google Keyword Planner. Então ele vai abrir essa aba para você. Se você for olhar, tem relatórios, tá? Na aba ali, então você vai entender como funciona essas palavras-chave. E eu aqui coloquei um exemplo. Então, que palavras-chave eu quero, né, para pesquisar, né, o que as pessoas estão vendo, né, na internet relacionadas ao que eu quero. Então você coloca lá varizes, laser varizes, varizes São Paulo, varizes Vitória e dores nas pernas. Essa aba vai aparecer para você, tá? Então a gente vai ver aí as palavras-chave por relevância, tá? A média de pesquisa mensal, então a concorrência, ou seja, como que está o leilão, tá? Então, se você for olhar naquela aba mais para a direita ali, você vai ver o lance superior, então os menores valores, tá? Então, o quanto você vai gastar por clique ou por ação que você quer que chegue na sua página ou na sua mídia social, se você compartilhar esse link, tá? E estiver bem posicionado. Então, isso dá uma ideia, inclusive, do que você falar. Então, do que tem de conteúdo que as pessoas estão buscando, e muitas vezes você fazer um conteúdo voltado para essas palavras-chave aqui, você vai estar melhor ranqueado. As pessoas buscam por isso e você vai aparecer, né, para essas pessoas. E aí você pode delimitar também com o seu anúncio. Então, você vê 1.000 pesquisas mensais para laser de varizes, né? Então, é relevante, né? Varizes somente de 10.000 a 100.000. Então, a concorrência baixa. Se você coloca essas palavras dentro do seu texto e marca ela dentro do seu site, com certeza você vai estar melhor ranqueado aí do que outros sites como Minha Saúde, Meu Blog, Creme de Varizes, que sabem fazer isso, né? E a gente muitas vezes não utiliza essa ferramenta ao nosso favor, né? Então, é aquilo que eu coloquei aqui. Concorrência, as médias e os lances. Tá? Até para você, na hora que for configurar, se você não sabe isso, né, você tem agência que você contratou, conhecendo esses pormenores, você consegue aí ter um planejamento e entender o que você quer de retorno da agência. Porque muitas vezes o que a gente vê hoje? Médico é uma presa fácil, a agência vem, monta, te cobra um monte, mas você não tem um retorno final disso, né? Ah, a gente vai fazer aqui, você olha lá, tem a linda menina de olho verde no post lindo com a sua logomarca e você não tem retorno nenhum, né? Você está pagando lá, tem colegas, né, particularmente na minha cidade, chegou a gastar de 7 a 8 mil reais mês e a hora que a gente vai medir o retorno é muito pouco, tá? Relacionado a isso. E um pouquinho do Facebook, tá? Para a gente abrir aí para discussão, ao invés de entrar no Facebook e pegar o seu post, entre nessa aba do site, tá? Que é o business, né, do Facebook, né? O www.business.facebook. Você vai ver essa aba, só um pouquinho. Você vai ver essa aba aqui, tá? Você vai criar uma conta no Facebook Business, tá? E aí, a hora que você olhar, você vai ter todo esse painel que você, se souber utilizar, ou com um gestor de tráfego de páginas, você vai fazer aqui particularmente miséria, tá? Então, tem gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, né? Todos os relatórios, até onde a pessoa andou no seu site. Então, se ela chegou até um determinado lugar, você pode fazer para públicos semelhantes àquela pessoa que chegou até lá. Então, o Facebook tem domínio de tudo isso por ter o perfil
e as informações de todo mundo, tá? Nos Estados Unidos, até por faixa de ganho monetário tem. Aqui no Brasil isso é bloqueado, mas a gente consegue fazer para casado, para recém-casado, para expatriado. Então, a gente tem uma série de detalhes, tá? Então, aqui, aquilo que a gente colocou, tá? A hora você seleciona, depois o que você quer, você seleciona o tipo de público que você quer. Então, se vocês olharem na aba localização, eu posso incluir, inclusive, endereços específicos, tá? Idade, gênero, idioma, e quanto mais o tamanho do público for para específico, mais perto do seu cliente ideal você tá? Então, quanto mais abrangente você for, eu vejo muita gente que configura, tá em São Paulo, mas aparece lá na Bahia, em Feira de Santana. Então, assim, a pessoa clicou, você pagou, mas não é aquela pessoa que vai chegar no seu consultório. Então, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Inclusive, tem agências que não se atêm a isso. Tá? Hoje mudou muito, tem agências especializadas para médico, mas muitas vezes tem agência que só quer ganhar dinheiro, né? E a gente não tem o retorno que a gente espera, tá? A gente pode mudar aí, como eu disse, né? Depois do público vem posicionamentos. Se vocês derem uma olhadinha na tela, a gente tem feed do Instagram, stories do Instagram. Então você consegue aí ampliar muito a sua divulgação aparecendo em vários canais ao mesmo tempo, tá? Isso aí você determina uma quantidade de valor que você quer diariamente, a gente consegue especificar isso, tá? Coloca o seu post, ou seja, o post que você quer que seja veiculado, ou um vídeo. Hoje a gente acaba vendo que os vídeos, né, curtos de até 1 minuto tem mais impacto do que só a imagem. Então, você estando presente, falando, eu sei que tem gente que não gosta de aparecer, né? A gente sabe que tem a questão de não ter essa dinâmica com o celular ou com o vídeo, a dinâmica de gravação, mas muitas vezes fazer algo, né, em vídeo acaba tendo um impacto muito maior para as pessoas. E aqui eu coloco um post, né, ou seja, uma campanha que a gente realizou, tá, de um conjunto de anúncios nossos, para você ter noção de como é o alcance e como é barato. Então, se você for olhar, com menos de o valor de uma escleroterapia, então vamos colocar aí R$243, a gente teve aí 157 cliques no link, tá? Isso focado especificamente para a minha cidade, né? Um custo por resultado de R$1,55, ou seja, mesmo que você atenda convênio, você gastou R$1,55 e se você souber medir, quantas pessoas dessas 157 estão chegando no seu consultório. Então, se uma consulta média hoje te paga R$80, quanto foi o valor que você teve, né? Qual é o seu retorno sobre esse investimento em marketing que você fez? Então, com pequenos detalhes, ao invés de você gastar 10 mil por mês, pode gastar 243 e ter um retorno muito maior, tá? E aí a gente calcula isso, tá? Então, vem um pouquinho da parte que o Fernando gosta mais, que é de gestão, mas quanto eu vou ter de receita, ou seja, eu preciso entender como esses pacientes estão chegando, então montar uma estratégia de funil até a chegada dele, qual que é o meu custo mensal, como eu calculo hoje aqui na clínica, né? Quanto de receita de pacientes novos eu tive no mês, né? Qual que é o custo de campanhas que eu fiz? Grande parte das vezes eu uso do mesmo mês, porque acaba sendo rolagem, mas se você quiser fazer algo mais fidedigno, o mês passado. Então, eu fiz uma campanha mês passado, quanto gerou nesse mês agora de receita, né? Então, você faz receita menos custo, dividido pelo custo vezes 100. Então, você vai ter esse retorno em porcentagem. Eu dei até um exemplo aqui, tá? Eu dou esse exemplo sempre nos cursos que a gente participa, né? Um investimento de uma clínica que particularmente gosta de fazer investimento em diversas estratégias, né? Seja revista, tem locais como são os interiores aí que a rádio tem um impacto muito maior do que muitas vezes até a mídia, né? Apesar que hoje todo mundo tem um celular, está no Facebook, está no WhatsApp e está no Google também procurando, mas ainda existe viabilidade econômica em fazer algumas outras mídias, né, como a mídia escrita, né, ou a mídia aí através do rádio. Então, fazendo esse cálculo, né, uma clínica que investiu R$4.500 teve um retorno aí medido em consultório de 3.600, a gente faz esse cálculo, tá? O ROI foi de menos 20%. Ou seja, a estratégia de alguma coisa está errada. Quando você tem número na mão, né, isso seja não só para o marketing em si, mas para tudo que você tem, né? Saber unidade de negócio, saber custo de oportunidade, como é que você vai precificar da maneira correta,
vai fazer toda a diferença aí no final para você fechar, né? Afinal, nós somos empreendedores. As pessoas acham que abrir o consultório atendendo automático vai te dar retorno, ou ter o consultório sempre muito lotado vai também te trazer retorno. Isso nem sempre é verdade, tá? Então, se você não tiver essa dinâmica de saber e gerir o seu próprio negócio, vai ficar cada vez mais complexo. E aí a gente dá o mesmo exemplo, então a gente tirou a revista, aumentou alguns valores aí de Google e Facebook e o retorno foi maior, tá? Então, com pequenos ajustes e ajustes rápidos, né? Até um conceito de startups que eles dizem, né? Então, até tem no livro da Lean Startup, que é pivotar de maneira rápida, saber os números e rapidamente mudar de acordo com o cenário, vai fazer com que o seu retorno aí seja em torno de 25,7%. Então, com pequenos detalhes e ajustes no consultório, aqui a gente não está falando de fórmula mágica nem mirabolante, tem que servir para cada um, a gente pode alcançar muito resultado desde que você utilize a estratégia correta para você. Não adianta eu vir aqui e falar, olha, faz isso, isso e isso, mas o seu mercado não responde dessa maneira, tá? Então, o que eu sempre coloco hoje, tem que ser personalizado para o caso. Você tem que aprender, né, aprofundar e aí trazer para a sua realidade. Não adianta nada a gente falar de coisas aqui e todo mundo tomar como verdade, né? E como a gente, para finalizar, acho que foi mais uma introdução e aí a gente vai abrir para um bate-papo, até com o Fernando também. Eu gosto de brincar que é um Lego, né? Então, para a gente montar cidades de Lego, né? Montar estratégias, você precisa de pequenas peças que juntas vão fazer sentido para o seu negócio, tá? Então, não adianta nada você gastar rios de dinheiro com marketing se você não tem o posicionamento adequado. Não adianta nada você não entender como gerir o seu consultório e querer achar que o marketing vai resolver o problema ou que um post por dia no Instagram, igual muita gente fala, vai resolver o seu problema, tá? E, resumindo, às vezes as pessoas falam da questão de ou eu vou para um ou eu vou para o outro. Utilize os dois, faça testes AB, então faça bastante teste, né? Veja o que mais te dá retorno, né? Isso é simples, pergunta para o seu secretário da onde que o seu cliente novo te encontrou, né? E você vai ter uma noção. Ainda é mais por indicação, é lógico que a indicação, a fidelização é muito maior, mas hoje você ter essas ferramentas na mão vai com certeza ampliar o leque de possibilidades para você, tá? No final aqui eu coloco o site, né, dos cursos e a gente vai lançar, né, nos próximos meses aí o Flebo Insider. Então a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais isso, tá? Na questão do marketing, gestão de consultório em si, de uma maneira mais prática. Então essas coisas de muita fórmula de sucesso, faz isso que vai dar certo. A gente não acredita, particularmente, eu e o Fernando vamos tocar essa parte junto com o Rodrigo, o Tomazinho e o Felipe, tá? A gente vai trazer algumas pessoas de fora também, né, que estão em outros mercados, principalmente o mercado digital, né? Então, para poder mostrar que existem possibilidades e que você juntando algumas peças e insights dessas pessoas, você possa fazer o seu consultório e melhorar, tá? Então, a gente vai ter todos esses mini cursos, tá? Então, isso vão ser disponibilizados de maneira online, tá? Então, seja gestão, branding, processos e funil, né? Como desenhar esse processo desde da vinda da internet até a chegada no consultório e o pós, tá? Como você utiliza as mídias. Então, hoje a gente tem LinkedIn, a gente tem Telegram, hoje está entrando TikTok, mas ainda não faz sentido para a gente, mas pode ser aí que o Facebook vire o novo Orkut com o tempo, eu particularmente acredito que não, né? E aí você tem um consultório sustentável no final de tudo, tá? A gente vai fazer a primeira imersão, a gente já veio ano passado com algumas turmas, mas agora oficialmente a gente faz a imersão em julho, e aí a gente vai no segundo semestre desenvolver esses grupos de follow-on, que vão ser 2 meses aí acompanhando, e aí vai ter um número restrito, a gente vai acompanhar cada consultório aí dos colegas, tá bom? E para finalizar aqui essa breve parte aí para a gente entender esses algoritmos, eu gosto muito do Alvin Toffler, né, que já predizia essa questão do digital há um tempo, né? Então ele fala da questão da estratégia, né? Então você ter essa estratégia, você executá-la, né? Você sempre aprimorá-la, ou senão você vai fazer parte da estratégia de alguém, tá? Eu acredito que independente dos consultórios, das localidades,
tudo isso que a gente está vendo de novidade cabe, independente do tamanho da cidade, de como você desenvolve o seu consultório, do que você quer para sua vida. Tudo faz sentido se você colocar as peças no lugar certo. Tá bom? Vou deixar para o Fernando aí para a gente trocar uma ideia. Vai lá, Fernandão. Bacana, Daniel. Parabéns, cara. Eu acho sempre legal discutir esse assunto, tá? E fico feliz quando eu vejo as pessoas aí interessadas em participar com a gente desse tipo de discussão, tá? Eu acho que o médico que hoje só sabe medicina está fora do mercado, tá? Eu acho que a gente tem que tentar otimizar e melhorar toda a jornada do paciente. O atendimento médico não é só na hora que o paciente está sentado na sua frente. Então, assim, a gente precisa, o paciente saber como é que está a experiência dele na hora que ele liga para sua clínica ou na hora que ele agenda pela internet ou por WhatsApp, tá? Como é que ele chega? Tem lugar para ele estacionar? Ele chega, tá? Você está atendendo no horário? Você está, vamos dizer, vestido de maneira coerente com aquele público que você quer atender, seja A, B ou C, tá? Então, não tem problema quem quer, desde que você faça uma coisa com coerência, tá? Então, eu acho que passa por todos esses passos. Então, é fundamental hoje você ter um conhecimento de gestão, você ter um conhecimento de marketing. E o que a gente sempre bate quando a gente faz alguma discussão é gerir o seu consultório como empresa, tá? Então, o consultório é uma empresa e você tem que conhecer os números para você fazer uma boa gestão. Basicamente, do que a aula que você falou, acho que você tocou em vários pontos aí importantes, tá? Eu acho que a pessoa precisa saber, conhecer o seu posicionamento, tá? Quem que é o seu público-alvo e ter coerência com isso, tá? Não adianta você você quer atender público A para tratar todo mundo com endolaser ou laser transdérmico no seu consultório e você ter uma clínica compatível com o atendimento de público C, tá? Se você não tiver coerência, você não vai conseguir levar os seus resultados e entregar aquilo que você está querendo para o seu paciente, tá? Você pode até fazer um marketing bonito, o paciente vai na sua clínica e não vai seguir, não vai converter o seu tratamento, porque não é aquela experiência que ele estava esperando, tá? Eu acho que a autenticidade é fundamental hoje, quando a gente está falando em relação a mídias sociais, à internet. Você tem que ser aquilo que você está pregando na internet. Então, não adianta você estar lá, botar sua foto da corrida e você nunca corre e você está lá o dia todo comendo pizza e comendo hambúrguer, tá? Então, a internet não tolera mentira, tá? Mais cedo ou mais tarde isso vai ser descoberto e vai ser muito pior para a sua imagem. Fundamental aí do que você falou, eu acho que é medir os números, tá? Isso é difícil quando a gente fala de marketing digital. No dia a dia é possível, mas não é tão fácil de implementar. Quando você está vendendo algum produto na internet é fácil. O cara foi lá, clicou, comprou, você já mediu o retorno. Agora, no consultório, você tem que medir aquele paciente de onde que ele está vindo. Então, talvez lá sua secretária perguntar, onde é que você conheceu o doutor Daniel? Ah, foi no Instagram, eu procurei no Google. E aí você vai ter uma ideia do seu ROI, tá? Porque não adianta você ficar botando dinheiro onde você não vai ter retorno, tá? Pode falar, Daniel. Então, hoje, com essa questão dos agendamentos online, né? Então, você colocar um pixel, né, de rastreio, você consegue desenhar esse processo. Hoje tem ManyChat, existem diversas outros autoresponder, né, que a gente tem. Existem dinâmicas até dentro do Facebook com o Messenger mesmo, com até mensagens automáticas e que drenam diretamente para sua secretária. Acabou facilitando um pouquinho mais. Realmente não é fácil, né, mas você consegue medir de maneira indireta, né, diferente do que você falou. O cara chegou no final, fechou o carrinho, fechou uma compra, você consegue medir isso, converteu, maravilha, né? Mas para o nosso caso hoje, utilizar essa estratégia de muitas vezes até levar o botão do seu
do seu anúncio te levar para o WhatsApp, para conversa direta com a sua secretária, ela já consegue medir isso automático, né? Então, tudo bem, da onde você veio? Olha, aqui é do Facebook, ela já aparece no WhatsApp para ela, então ela já consegue saber que aquela pessoa ali veio de lá, né? Então, do Facebook em si. O retorno é medido de maneira indireta, não dá para você, porque aí entra a sua parte aqui depois, né? A gente está medindo até o retorno da consulta, né? O lucro final você só vai ver a partir do ticket médio que você vai ter por cliente, né? Você vai ter que calcular isso de maneira separada, né? Então, mas isso faz parte, a hora aquilo que a gente pontua, quando você une as peças, vale a pena continuar no Facebook? Quantas pessoas, particularmente, agora, dos últimos, eu estou 7 anos no mercado, com ajuste, com teste AB, no último ano a gente cresceu em número, fechando todos os trimestres aí 35%. Então, e é um consultório individual, só eu. Né? Eu não tenho serviços agregados ainda, então a gente vai um passo por vez, porque muitas vezes você faz uma inovação demais, o seu pico é rápido, o platô é rápido também, você chega num ponto de inflexão, ou você morre, ou você vai ter que inovar de uma maneira muito agressiva de novo. Então, muitas vezes subir a escadinha, ao invés de subir igual um foguete, para a gente, para o nosso mercado, pode fazer mais sentido. Cada vez você implementar alguma coisa passo a passo, né? Implementa, testa, vê. Chegou, agora está na hora de implementar o próximo, né? E aí você tem um horizonte. Eu acho que isso vai muito do conceito que você falou aí da gestão de startup, né? E do conceito de você fazer hoje que o pessoal fala da gestão ágil. É você testar, tá? E você pode errar, mas quando você errar, você erra pequeno. E isso não tem um impacto grande para você. Eu já vi um exemplo de um colega que ele falou que o maior funil dele era agendamento, tá? E aí, qual que é a ideia? Pô, se é agendamento, eu vou montar tipo uma central telefônica para agendar. E aí é um investimento enorme. E o que o paciente queria? Era agendamento por WhatsApp, entendeu? Então, assim, você faz um projeto grande, você tem um custo alto e você fez sem conhecer o seu cliente, tá? Então, primeiro passo, você conhece o cliente, você testa a solução, errou, você errou pequeno, não vai te causar grande impacto. Você testou a solução, você acertou, aí você bota suas fichas nisso daí e você vai seguir em frente. Então, eu acho que esse conceito aí é muito interessante. Legal. E eu vou deixar aberto, vamos deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, coloca no chat, ou se quiser abrir e perguntar o som. Eu tenho uma pergunta, pode? Pode, à vontade. Quantos % do faturamento investe em marketing? 10% no máximo. 10% no máximo? Eu invisto, assim, e quando a gente olha, inclusive grandes empresas investem até 10% no máximo do faturamento mensal em marketing, desde que faça sentido. Mas eu particularmente aqui, eu tenho um ROI de 1:9. E 10% é puxado, hein, Daniel? Não, depende do seu faturamento. Sim, lógico. Você tem, não, se você está medindo e é um retorno que vale a pena, com certeza, tá? Eu acho que o percentual depende muito do segmento, né, do mercado, tá? Pronto. Sem dúvida. Agora, para o nosso mercado de saúde, eu acho que, assim, quem estiver medindo, igual com o seu caso que você mede, que você tem retorno, agora, quem não tiver isso em número, medindo direitinho, não. 10% não, é uma aí pancada eu vou grande. falar para você. Quando eu comecei com 2% e olhe lá. Sim. Então, assim, para você testar, não dá para você. Quando você tem todas tudo desenhadinho, é outra conversa. Tá te dando, e não é 10% fixo. Como o nosso consultório é sazonal, você não vai ter sempre o consultório cheio o ano todo. Né? Tem que fazer parte de uma estratégia. Particularmente, eu revejo uma estratégia mensalmente e algo mais aprofundado a cada 3, 4 meses. Agora, não dá para, vou manter aqui porque tem mês que baixou, tem mês que manteve, né? Mas assim, a aquisição de novos clientes hoje ainda se mantém. Eu comecei com 5%, aumentou para 15%. Hoje eu tenho 35% de pacientes que ainda me vêm de mídia digital. Olha, eu conheci o doutor através da mídia, né? Mas aí hoje
grande parte do restante veio através de indicação, seja a mãe que trouxe a filha, que trouxe a tia, que trouxe a avó, que trouxe a vizinha. Então, você vai cada vez mais trazendo essas pessoas, e inclusive a mídia digital, se utilizada da maneira correta, e se você souber fazer um funil de pós-venda, que a gente diz, pode te dar autoridade, né? Então, você pode ter prova social dentro do seu site ou da sua mídia social, dos seus próprios pacientes. Então, você faz um post e aquela paciente que foi muito bem tratada por você vem lá embaixo e começa. Ela coloca um, a outra vem embaixo e coloca outro. Para a pessoa nova que chega ali e olha todos os seus resultados, não adianta você ser lindo, maravilhoso e não entregar resultado. No final de tudo, o que a gente precisa entregar aqui para o cliente é resultado. Ponto. O cara que vem com varizes ou a menina que vem com varizes aqui, o que ela quer? Qual que é o desfecho que ela quer esperado? Sair daqui sem nada, sair daqui usando short, melhorar a autoestima dela, né? Quem sabe trabalhar isso de uma maneira mais ampla, melhor ainda para a pessoa, porque assim, o que a gente vê hoje? Não aqui seja uma crítica, nem fato, nem nada, tá? As pessoas acham que, poxa, eu tenho laser super power que custa R$1 milhão e eu vou ter N pacientes e eu vou cobrar 50 mil do paciente. Isso, se faz parte da sua estratégia de posicionamento, maravilhoso, e você tem. Quantas pessoas estão dispostas a pagar aquilo que você está cobrando? Né? Então, às vezes, eu cobro R$2 mil no meu mercado a sessão de laser. Lindo, maravilhoso. Vai tentar eu aqui cobrar isso, sua taxa de conversão, e é uma coisa que ninguém bate. Conversão, de cada 10 que vem, quantos vão fechar seu tratamento? Né? Então, assim, isso ajusta a precificação. Você precisa saber precificar e você precisa saber entender o que você vai ter retorno disso. Então, uma pessoa que passa 1.000 minutos no consultório, ela tem um custo totalmente diferente da pessoa que passa 10 mil minutos no consultório. Né? Para a pessoa de 10 mil minutos, por incrível que pareça, é muito mais barato. Então, se ela cobrar metade do valor, para ela está ganhando um lucro absurdo porque ela passa mais tempo lá. Então, são vários conceitos, por isso que a gente colocou de novo a questão do Lego, né? O que vai fazer sentido? Né? Lógico que nós, como vasculares, a gente tem uma vantagem imensa, porque a gente desenvolve várias unidades de negócio na nossa especialidade. Se você pegar um cara, um infectologista, ele está morto, ele vive de consulta e, no máximo, atendimento hospitalar. Nós conseguimos fazer Doppler para quem faz o próprio Doppler, então é uma unidade de negócio. O cara que quer mexer com ferida é uma unidade de negócio, porque ele tem lá a questão das coberturas, de todo um tratamento voltado para isso. Se ele tem educadores físicos e fisioterapeuta juntos, só esse negócio já é um business que, se souber fazer, a gente tem colega no Brasil que mora, né, no interior e que ganha rios de dinheiro e tem um rio de retorno focado só nessa parte, né? Outros colegas que só querem trabalhar com a parte arterial, então vamos montar um business e uma unidade de negócio voltada só para arterial. O que a gente vê, de certa maneira, um equívoco aí de posicionamento? É você querer que a menina que chega de carrão sente, e aí aqui eu estou colocando fatos, né, e não estou emitindo aqui julgamentos. Se você faz uma amputação bilateral e chegou uma menina e tem a amputação bilateral, a menina chega aqui e olha, independente de julgamento, a tendência é que você não consiga converter, né? Então o pessoal critica a fleboestética. Você pode atender tudo, desde que a sua agenda seja dinâmica. Olha, eu quero atender só amputado das 5 às 7. É uma unidade de negócio. Eu quero atender só a aplicação. Isso faz parte do seu time. A gente precisa entender isso. Senão, imagina, chega uma úlcera infectada, eu vou fazer um tratamento dela e logo depois chega a menina que vai me pagar um laser, por exemplo. Isso que você disse do posicionamento. Eu posso atender todos os públicos, mas com uma agenda que a gente fala hoje do conceito de agenda inteligente. Não dá para a gente querer, não, se está lotado eu vou atender 20, 30, para mim está maravilhoso, porque no final do dia eu faturei aqui, pego o dinheiro do particular, em vez de botar no caixa da empresa, vai comprar pão, vai comprar um vinho para tomar em casa à noite com a esposa, ou com o esposo, com o marido.
Então, assim, tudo isso faz parte daquilo que a gente coloca de novo, a pecinha do Lego, né? Tem que fazer sentido no final do mês, né? Quem trabalha como empresa tem caixa agora para ficar parado 1, 2, 3 meses. Grande parte pode ser que não, né? E a gente vai aí para o conceito um pouquinho mais amplo do que é só a gente não tem como fugir, né? Tá tudo interligado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Legal. Do começo que você botou lá, Daniel, quem utiliza só o Instagram, tá? E como é que você vê essa questão de público que frequenta Instagram, público que frequenta o Facebook, tá? Você faz o mesmo tipo de postagem nas duas mídias, ou você faz, por exemplo, uma postagem para determinado público no Facebook e outra para o Instagram? Como é que você tem conduzido isso aí no seu dia a dia, Daniel? É importante ter presença em todas as mídias? Cara, de início, se você tem algo estruturado hoje, sim. Se você está começando, não. Foque em uma mídia só. Meça o resultado daquela mídia. Está tendo resultado? Parte para outra. Porque senão vira desculpando o termo, samba do crioulo doido. Eu quero fazer tudo e não faço nada. Eu estou perdido, eu não medi nenhum nem outro, eu não entendi como funciona, né? Então, você pega sites disfuncionais que tem várias abas para chegar no... Por exemplo, o cara quer marcar, ele tem que sair, e isso existe pesquisa, né? Então, você mudou de uma aba, você pode olhar hoje na compra, né? Se você entra num site de compra, como Sephora, independente do que for, né? Amazon, olha lá na Amazon, você vai olhar, tem um botãozinho que fala assim, compre com um clique. Acabou, não tem que ficar, vai para um lado, vai para o outro. Então, você no seu site, por que não fazer dessa maneira? Abriu lá, tem a informação, agende aqui. Às vezes o cara já está, é o que a gente fala de público frio e o público quente. Às vezes o cara está só querendo a oportunidade de agendar com você. Então você tem mais, além dos seus telefones, você tem ali a mídia. Olha, grande parte das pessoas hoje já faz isso com o Linktree, ou o próprio link do WhatsApp no perfil do Instagram. Poxa, eu quero ter só Instagram. Você já colocou lá o link direto? Existe como você fazer esse link direto para ir direto para o seu WhatsApp da clínica. Eu te garanto que várias pessoas nunca nem pensaram nisso, né? Então você já faz que é um clique só. Então já cai naquele lugar para já agendar se ela quiser, né? Por usar o Facebook Business, eu acabo fazendo, isso me economiza tempo. Hoje eu administro isso porque eu gosto disso e me especializei nisso. Eu desenvolvo meu conteúdo, eu faço a linha editorial, eu faço a postagem em si. Então a gente fez testes, essas postagens lindas isso eu consigo comprovar para você no Instagram, faz postagem linda com as meninas loiras de olho azul, e você olha o engajamento lá, e olha o engajamento, se você entrar no meu Instagram e rolar lá, você vai ver o engajamento de um pedaço de bolo e um café com um texto contando a história de uma paciente. Foi N vezes maior. Então, quando eu posto um vídeo, isso é uma mídia diferente. O Instagram funciona assim. Para quem quer relacionamento profissional, hoje o melhor lugar para relacionamento profissional chama-se LinkedIn. E ninguém utiliza, muito pouco utilizado. A distribuição do LinkedIn é infinitamente maior. Você consegue acesso, inclusive, a professores internacionais, ao direct do cara, né? Então, assim, tem colegas que já conseguiram estágios por conversar com o cara no LinkedIn. O cara falou, não, meu filho, pode vir aqui, vem cá e a gente vai te receber aqui. Então, tudo depende do seu objetivo. Instagram caiu muito o algoritmo, tá? Então, ainda mais agora, fazer lives no Instagram, esse nível de engajamento, pessoas que tinham engajamentos altíssimos até, Instagramers, você coloca pessoas como o Christian mesmo, que faz parte eu faço parte do grupo de negócio dele junto com o Rodolfo, acho que acredito que está até aqui, né? Então, a gente vê que é um cara que tem 200 mil seguidores, mas que vai fazer uma live e não consegue colocar 3% de seguidor lá dentro, porque o Instagram está barrando essa dinâmica. Se vocês forem olhar, grande parte hoje no algoritmo, eles bloquearam as curtidas. Por quê? Tinha muita pessoa que estava
pegando aqueles automatizados, né, do Instagram, que fazem você aumentar o número de seguidores e aumentar o número de curtidas. E a gente vê muita blogueira que utilizava disso para ganhar dinheiro. Então, o Instagram entendeu que ali é onde vai monetizar, né? Então, hoje, para você conseguir um alcance maior, você tem que usar o anúncio lá dentro. Vão começar a monetizar agora, chamar uma briga com o YouTube velada que ninguém fala, vão chamar essa galera para dentro do IGTV. Então, o Zuckerberg vai ser por clique também no IGTV e por assistir até tanto por cento do vídeo, e vai ser monetizado o IGTV também. Então, ele está abrindo a possibilidade e está cada vez mais, essa próxima, né, essa passada do Brasil ser o primeiro a fazer pagamentos diretos por WhatsApp, né? Então, a gente vê um movimento que a gente colocou agora da Lean Startup, o Zoom que a gente está utilizando aqui, todo mundo agora, ninguém estava dando importância, né? Grande parte, agora você vê Google Meets, Microsoft Teams, vários outros, né, apareceram aí e tornaram a coisa dinâmica, inclusive com aquela ameaça de por o CEO da Zoom ser chinês, porque estava tendo vazamento de dados, e até que ponto isso é verdadeiro, não é verdadeiro. Então, assim, né, então existe uma dinâmica aí. E mais para frente, o Zuckerberg quer lançar a moeda, estilo Bitcoin, vai lançar a Libra do Facebook. Então, a gente vai mudar, a dinâmica vai mudar. Então, você não vai ter mais conversibilidade entre moedas. Imagina uma plataforma em cima de um negócio desse. O cara que trabalha vai poder receber em Libra no Facebook digital. Eu transfiro para você e você vai fazer compra dentro do próprio Facebook, dentro de um mercado do Facebook, ou do mercado da sociedade que aceita Libra. Então, é surreal o que vem pela frente. Isso daí ele já vem tentando implementar há um tempo, né? Ele sofre muita resistência por causa do mercado cambial. Mas é aquela coisa, né? A primeira ideia que surge, vai surgir resistência e ele vai quebrando a resistência até conseguir virar. Tá? Mas é uma coisa, imagina, moeda única no mundo todo. Daniel, deixa eu fazer mais uma perguntinha, então, aproveitando que você está bem disposto aí. Sua opinião sobre a agência, cara, de você contratar uma agência para fazer todas as suas mídias sociais e largar isso de mão, tá? Como é que você vê essa questão aí dos seus colegas que você vê em encontro, em congresso e tal, do que o pessoal tem feito e qual é a sua opinião do quem quer ter agência, como deveria ser esse relacionamento com a agência? Acho que o primeiro de tudo passa a mesma coisa de quem quer ir para o investimento, né? Pô, eu quero aprender de bolsa, eu quero aprender. A primeira coisa que você vai fazer é se educar para entender, né? A grande parte das pessoas abrem a conta na XP, põe num fundo e acha que o gestor vai resolver a vida dela e vai deixá-la rica. Pessoal, isso né, a mesma coisa é a gente como agente. Nós somos técnicos, né? Aquilo que você colocou, né? Hoje existem aí diversos cursos, né? Então, eu até gostei, esses dias estava assistindo uma palestra do Seth Godin, né, que é do marketing. Ele falou assim: discípulo de um mestre só está fadado ao fracasso. Então, quanto mais conteúdo você tiver, mas desde que você aplique também, você não pode ser um obeso mental digital, né, de querer consumir tudo e na final não implementar nada, não adianta, né? Agora, eu quero contratar uma agência porque eu não gosto ou não tenho tempo. Ok, mas você precisa entregar para a agência o que você quer, você precisa revisar o que a gente vê de bizarrice, de erro de texto, algo que você passou, ela entendeu totalmente diferente, ou ela foi no blog Minha Saúde, copiou e colou e te traz, e você posta aquilo ali sem nem ter noção, né? Então, a gente acaba vendo que, infelizmente, ocorre com uma certa frequência. E, é como você colocou, a gente está na vitrine, tá? Então, você expande muito, mas está todo mundo te olhando. Então, a chance de, se você errar, você coloca o castelo de cartas, né? Se você não tem uma base sólida, a primeira errada que você der, ou uma paciente que vier aqui e estiver insatisfeita com você e ela for, a gente acha que os pacientes não são influenciadores, eles são. Eles têm grupo de WhatsApp, né? Eles têm família e eles têm também rede social. Então, se o cara quiser desmoronar o seu consultório,
ele pode fazer isso assim, né? Então, antigamente, quando não tinha internet, a disseminação da informação era muito mais difícil. Hoje é um passe de mágica. O cara postou no Twitter lá, a gente está vendo aí brigas políticas e tudo mais. Então, você pode, inclusive, colocar o seu consultório em risco. Então, tem que saber muito bem o que você vai fazer, né? Você tem que cobrar a agência resultado. Falar, olha, eu estou fazendo esse post aqui, a sua campanha chegou no botão tal e teve tantas marcações de consulta. Lindo, maravilhoso, faz parte da sua estratégia. Agora o pessoal fala, não, eu vou cobrar aqui de você R$2.000 por mês para manter seu site e vamos fazer 5 posts por dia. Quem quiser, eu ensino a fazer um post do Instagram, no Keynote ou no PowerPoint em 3 minutos. Sou mágico? Não, porque o cara faz isso. Imagina, eu sou médico, sei fazer, imagina esse cara daí, ele já tem tudo pronto. Ele só pega a sua logo vetorizada, coloca lá, põe a imagem que ele pega no Shutterstock, porque ele tem uma conta, escreve qualquer bobeira, porque ele acessa algum blog ou copia de alguém. Então, muitas vezes, na hora que você vai colocar, o cara já copiou. Não tem direito autoral digital. Algumas marcas são registradas, mas grande parte não. Então, vira terra de ninguém, né? Então, ele copia, cola no dele e vambora, entendeu? Então, assim, tem que se tomar um pouquinho de cuidado com o que você espera de resultado da agência. Existem agências excelentes. Eu já, por certo momento, já até pensei em montar uma para entregar algo personalizado, e porque a gente entende como mais ou menos pensa a cabeça do médico em si, né? Então existem colegas médicos, inclusive em São Paulo, acho que tem 1 ou 2 que tem agência focada nisso, né? Mas eu preciso entregar resultados. Se eu vou desenvolver algo para o consultório, eu tenho que te entregar algo que faça sentido para você. Não adianta nada, todo mundo a gente vê aí, para mim, eu até coloco nos cursos que a gente vai, a figurinha da Casa de Papel. Todo mundo com a mesma máscara e todo mundo igual. Então, o que você falou da autenticidade faz parte, né? As pessoas hoje, então, aqui tem pessoas de diferentes experiências, né? Diferentes localidades aqui. Quem quiser, inclusive, colocar aí no bate-papo. As pessoas, os clientes, quando você vê, ele vem atrás do resultado. Ele não vem saber o que você usa. Não é o laser XPTO que vai ser o resultado dele maravilhoso. Muitas vezes, há 15 anos atrás, ninguém usava laser, todo mundo tinha os mesmos resultados e era bom. Aí agora é mais uma ferramenta, né, de resolução de casos, né? Muitas vezes substitui a cirurgia, né? Mas se você faz uma cirurgia muito bem feita, com todo o cuidado técnico, você também vai ter resultado. Não é porque você vai no congresso e minha experiência é X e você não vai conseguir desenvolver, né? Isso é da psicologia humana. A sensação de frustração é muito maior do que a sensação né, o benefício, a perda é muito maior do que o ganho, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Porque eu tenho tecnologia, as pessoas vêm buscar confiança no médico, relacionamento e resultado. A maneira que você vai entregar esses 3 aqui é que faz a diferença. Então, assim, não adianta nada você querer copiar o jeito que o cara fala, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, né? Cada vez mais eu vou buscar o Fernando, né? É só fazer essa experiência. Não sei se os colegas aqui fizeram já essa experiência. Quando vem de outro médico, você pergunta: quando você tratou a última varizes? Com quem foi? 90% das minhas pacientes não sabem com quem trataram há 6 meses atrás. É o médico, sei lá, doutor, é o médico baixinho, carequinha, é o médico de olho claro aí, e aí você conhece a pessoa ou você sabe quem é pela localização do consultório dela, entendeu? Então, isso demonstra como a gente não tem a capacidade de retenção, capacidade de personalização. As pessoas vão trocando de 5, 6, 7 médicos e você não consegue reter essa pessoa. É uma habilidade também que precisa ser desenvolvida, né? Acho que agora está se passando muito por isso. Tem algumas pessoas mais resistentes que falam que isso é charlatanismo, mas todo mundo bate na questão da humanização, né? Humanização. Humanização é você entregar exatamente isso, né? Eu acho que essa questão de humanização, cara, e você sabe como eu gosto de gestão, eu acho que é a gestão centrada no paciente.
todas as suas ações, independente de ser marketing, independente do atendimento na clínica, é fazer aquilo com o paciente no centro, tá? Que é a gente trazer o customer centricity para a nossa realidade do dia a dia e ter o paciente no centro. Em relação à agência, eu te perguntei, eu trabalho com agência, tá? Eu tenho uma agência que faz a minha parte aí de mídias digitais, só que até mais para a questão de me poupar tempo de eu desenvolver algumas coisas, tá? Como é que a gente trabalha? Eu trabalho usando o aplicativo do Trello, a gente tem todo o fluxo de trabalho, tá? Primeiro a gente determina o tema da postagem, e aí a partir disso, com o tema da postagem, a gente desenvolve o texto e a arte. Eu reviso tudo e aí vamos programando as postagens. Então, isso é feito semanalmente, tá? Então, no começo da semana eu já tenho todos os posts da outra semana já programados, tá? Então, é uma coisa que todo começo, toda segunda-feira já está na minha programação. Eu tenho um tempo que eu vou lá, eu vou revisar todos os conteúdos, eu vou olhar todos os temas, eu vou checar todas as artes para programar, tá? Mensalmente, eles me mandam os relatórios de desempenho de cada postagem, e aí a gente vai trabalhando dessa forma. Agora, você largar na mão da agência, é sua imagem que está lá, cara. Então, é uma coisa que eu concordo plenamente com você que não é para ser feito. Tá? Agora, se você conseguir trabalhar bem com a agência, em alguns casos, facilita muito a sua vida também. Sim, até uma dica para quem ainda não quer trabalhar com a agência, que quer pagar por um automatizado, ó, Felipe, por algo Opa, bem-vindo. automatizado. Eu sugiro o pessoal entrar, quem tem Facebook, Instagram, LinkedIn, se quiser postar tudo ao mesmo tempo e programar postagens, MLabs. Vou escrever aqui no chat, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha depois. MLabs, R$150 por mês, ele te devolve toda a métrica dos seus posts, tá? Então é uma ferramenta extremamente interessante de ser utilizada, né? Se utilizada da maneira correta, aí você consegue fazer sincronia dos posts, né? Então, eu vou tirar sexta-feira à tarde e vou fazer a minha linha editorial, então você vai gastar 2 a 3 horas. O que eu quero falar? Eu vou lá no Google Keyword Planner, acho as palavras principais ou vejo o que o meu público quer saber. Então, hoje, uma coisa fácil aqui, para quem está aqui, para quem gosta de Instagram, abre a caixa de perguntas. Então, responda perguntas, né? Pergunta qual que é o próximo tema que a pessoa quer saber. Então, muitas vezes, uma resposta daquela é um tema. Então, desse tema, você pode quebrar em 3. Então, você tem uma linha editorial infinita, né? Que é algo que você falando tem uma conotação, o Felipe falando tem outra, eu falando tem uma maneira de se expressar diferente para o mesmo assunto, né? Então, faz muito sentido e dá um tom de personalização. Poxa, é o Fernando que está respondendo a minha, fez um tema porque eu falei. Muitas vezes as pessoas se identificam com aquilo ali. Pega 2, 3 horas, cria aquilo ali, entra no MLabs, programa as postagens, você vai ter 4, 5 postagens semana que vem, você vai fazer na sexta de novo. Lógico, se você tiver uma agência, isso é muito melhor, mas para aquela pessoa que vai começar no digital e que muitas vezes não tem um orçamento ou não quer destinar um orçamento, hoje, dependendo do seu orçamento, não é tão barato assim, né? Então, tem pessoas que o mínimo que vai ser cobrado é R$2.000, R$3.000. Entendeu? Dependendo da região e como for, em São Paulo você não consegue por menos de 5. Se fizer por 1.000, pode olhar que é fake news. Então, assim, não presta, entendeu? Então, tem que se tomar esse cuidado. Eu acho que um conceito, Daniel, muito bacana que acho que todo mundo tem que ter em mente é um conceito do personal branding, que você é a sua marca e você tem que cuidar da sua marca com todo o zelo possível. Tá? Todo lugar que você bota a sua cara lá, seja no Instagram, no Facebook, no seu site, é a sua imagem que está lá e você tem que ver qual a imagem que você quer passar para aquele seu público-alvo. E aí vai de acordo com tudo que a gente conversou aqui, eu acho, durante esse tempo todo, né? Maravilha. O pessoal hoje não está animado de perguntar, não. Acho que o pessoal não jantou, está meio hipoglicêmico ainda. Tá, não. Você obrigou a gente a fazer uma correria, cara. Eu cheguei
Eu cheguei do consultório, mal tomei água para entrar aqui na discussão. Ô Daniel, acho que a gente pode partir aí para a parte final. Eu queria agradecer todo mundo aí que participou com a gente dessa discussão, tá? Pedir para as pessoas que ainda não acompanhar lá o Instagram, as mídias sociais do Flebocurso. A gente sempre posta conteúdo relacionado com cirurgia vascular e os próximos temas, tá? Toda quarta-feira é o nosso compromisso aqui com vocês de discutir algum tema da especialidade de cirurgia vascular e da parte de gestão e marketing também, tá? Então, o horário é às 20 horas. Excepcionalmente, hoje foi um pouquinho mais cedo, tá? Mas vocês já se programem para quarta que vem, às 20 horas, tá aqui com a gente de novo. E passar aí para você fazer o encerramento e para o Filipinho, que estava em outro compromisso agora e veio a brilhantar aqui o final da nossa discussão, falar um pouquinho também. Obrigado a todos. Beleza, vou agradecer. Então, a gente sempre vai tentar aí aprofundar um pouquinho mais esses conteúdos que são pertinentes. Muitas vezes eram deixados até de lado, né? Essa dinâmica, né, do consultório como empresa e tudo mais. Antes era muito focado especificamente na técnica, né, específica na técnica, na formação técnica, que acaba sendo importante, mas hoje, para você desenvolver um bom trabalho, você tem que ter cliente. Para ter cliente, você tem que dar um passo atrás, né? Então, abordar esses temas e entender o seu consultório, e principalmente tornar ele um negócio viável, porque o que a gente vê hoje, muitas vezes, é colegas que têm 5, 6, a gente fez uma pesquisa, tem colegas que têm 4 ou mais trabalhos diferentes, trabalham em locais diferentes, privam-se de estar com a família, de muitas vezes desenvolver um hobby, de ter saúde realmente, né? Vi de quantos colegas aí agora com o coronavírus vem falecendo, né? Muitas vezes por esse déficit na saúde, né? Relacionado ao nível de estresse mais elevado. Se a gente for fazer uma pesquisa de colegas que sofrem de eventos cardiovasculares aí de jovens, né? É surreal em relação a outras profissões, né? Então a gente vai ter que o que a gente quer hoje, né, abordando esses temas, é tornar um negócio que seja lucrativo para todo mundo, né? Independente, o que faz sentido para mim não pode não fazer sentido para você, mas as ferramentas que a gente tem, se colocadas de maneira diferente, vão dar resultado para você também, vai fazer sentido, né? O que a gente quer é isso, é algo sustentável ao longo do tempo, né? Algo que seja o antifrágil, né? Não, além de ser resiliente, antifrágil. Você tomou uma pancada, você aprende e melhora com ela, né? Não é o cara que toma uma pancada, quebra e volta, não é a fênix, né? Então você toma uma pancada, aprende e melhora, toma, aprende e melhora. Então ao longo da vida a experiência vai dando isso pra gente, né? E a gente vai vendo o desenvolvimento, né, do consultório como negócio e da nossa carreira profissional também. Então agradecer de novo aí, a gente vai estar presente nas próximas reuniões. Daniel, aproveitando aqui, já que você estimulou o pessoal, surgiu uma perguntinha mais aqui no final, tá? Então, uma clínica que não faz marketing rotineiramente e inicia, deve esperar qual taxa de conversão em 6 meses? Isso aí depende, aí a estratégia é mais complexa do que a gente pode pensar. Não é simples assim, vou fazer marketing, né, a partir de amanhã. Então, o ideal é que você sente. A primeira coisa é você fazer um planejamento, né? Aonde eu estou hoje, aonde eu quero estar daqui 5, daqui 10, daqui 15. Quais métricas eu vou usar para medir essa evolução? Entendeu? Então, assim, é muito relativo. Como eu estou hoje? Às vezes você tem uma clínica que você quer mudar de posicionamento. O que precisa ser feito? Antes do marketing, você vai precisar fazer toda essa estratégia, né? Colocar no papel o que você quer para você, o que você quer de retorno. Senão, taxa de conversão para quê, né? Então, não dá para a gente saber, né? Eu quero uma taxa de conversão de laser, mas 90% do meu fluxo é arterial. Eu não posso te entregar um resultado, né? Não vai ter como eu ter essa taxa de conversão e pivotar de uma maneira tão rápida assim, né? Então, a gente precisaria sentar,
alinhar toda essa estratégia. Olha, eu vou deixar esse tempo destinado hoje para isso. No começo, é igual, eu hoje vivo 80% do meu consultório, né? Então, isso é muito relativo. Ele perguntou conversão de novos clientes. Cara, é teste. O ideal é que se você for fazer um anúncio, cria o seu público-alvo, quem você quer, entra no anúncio lá que a gente mostrou aqui, seja no Ads ou seja na conversão do Facebook, e mede, né, a chegada do seu cliente, tá? E aí você consegue ter noção de eu não fazia, agora eu faço, quantos clientes novos eu tenho, né? Então aí eu consigo ter essa noção de conversão de novos clientes. Lembrando, tem gente que vai assistir o seu conteúdo e não vai clicar. Então também essa métrica não é válida. Você fala, pô, igual eu mostrei lá atrás, eu tenho 157 cliques no link, né? Então a gente consegue medir esse clique no link. O clique no link é a entrada para o WhatsApp. Quantos pacientes entraram no meu funil? Então, vamos colocar lá, de 100, você teve 10, você tem 10% de conversão, né? Então, e testar. Então, uma hora você faz um vídeo, o mesmo conteúdo você escreve faz um post no seu blog, no seu site, ou não quero ter, faz um post no Instagram com o mesmo texto que você falaria no seu vídeo, anuncia os dois e vê qual que é o engajamento maior, né? Coloca uma grana diferente ou igual nos dois e vê e testa, né? No mês seguinte, quantos pacientes novos eu tive a partir disso, né? E aí tem outro detalhe, é um assunto interessante para converter? Não é? Às vezes você posta ribimbeta da parafuseta, o cara não quer nem saber disso, então ele nem vai assistir o seu vídeo, né? Então o importante é o conteúdo que você vai entregar, né? E aí você pode fazer o quê? Agora, nessa pandemia, você já tem clientes que retornaram. Pergunta para ele o que você quer saber nesse momento, né? Manda um e-mail. Você tem o e-mail de todo mundo, você tem o WhatsApp, tem uma lista de transmissão. O WhatsApp Business faz isso com tranquilidade e manda para as pessoas um Google Forms. O que ela quer saber, qual o tema mais relevante para ela. Os seus pacientes que já são seu paciente. Não precisa ir atrás do que a gente chama do lead frio, daquele cliente que nunca te viu na vida. Pega aquele que está ali com você. O que ele sente de necessidade agora? O que ele quer saber? Cria engajado nisso. E a partir daí ele mesmo vai fazer ele é o evangelizador da marca, né? Você pode virar uma igreja, você vai ter vários evangelizadores e o pessoal vai lá expandindo sua marca. Tanto que quem gosta vamos dar um exemplo clássico da Apple, né? Que sozinha vale mais do que a bolsa inteira brasileira. Todo mundo tem um smartphone, mas quem tem um iPhone fala, eu tenho um iPhone, eu não tenho a porcaria de um telefone, eu tenho um iPhone. Já o Samsung, com respeito a todo mundo que tem, mas ele não vai falar, eu tenho um Samsung, eu tenho um Galaxy aqui, um negocinho desse. Mas o cara fala, eu tenho um iPhone, e aí fala agora até o nome, XR, XS. Né? Então, isso é o que você falou do branding mesmo, da marca em si. Né? E eles têm, quando você vai pensar nisso, o pensar da marca, eu até estava, de novo, vou citar aqui Seth Godin, então, que tem um livro que chama Tribos, dele, excepcional o livro. É o que ele falou, se a Nike fizer um hotel, eu já consigo imaginar como vai ser o hotel da Nike. Você concorda comigo? E acredito que todo mundo aqui vai concordar. Eu já sei como a marca é tão forte que eu já entendo como vai ser o hotel da Nike. Mas se o Hyatt for fazer um tênis, você consegue identificar como vai ser o tênis do Hyatt? Você consegue identificar como vai ser o tênis do Maxud, das marcas grandes de hotéis? É uma commodity. A Nike não é uma commodity, é uma marca de sucesso. Chanel igual. Então você consegue colocar, eu estou atrás de sabão em pó. O que vem na cabeça da pessoa? Vai vir brilhante? É Omo. Ponto final. É Omo. Então não adianta falar que é outra coisa. Isso é o branding em cima, né, da marca. Mesma coisa, quando você fala de telefone, smartphone, a primeira coisa que vem é Apple. Não tem, pode falar o que for. É Apple. A Microsoft briga, a Samsung briga. A gente vê que a Microsoft tentou e não conseguiu implementar telefone. BlackBerry foi extinta, Kodak extinta. Então, tudo isso hoje faz parte
né, de posicionamento, né, da maneira como você se posiciona, e eu acho que é difícil a gente fazer isso. A gente precisa trabalhar isso da maneira para frente. Cada vez mais vai ser personalizado. Até porque robótica, meu amigo, em menos de 10 anos a gente vai ser substituído aí. Enquanto você não for uma marca forte, vai ser devastado. Radiologista agora, daqui 10 anos eu tenho dó do radiologista, né? Então já veio com teleradiologia, agora com inteligência artificial, né? Daniel, essa pergunta de o que é uma boa taxa de conversão, sempre que a gente participa de algum evento, alguma discussão, sempre surge, tá? E é difícil você falar o que é uma boa taxa de conversão, sendo que você tem que olhar individualmente cada negócio. O que eu gosto de falar é que uma boa taxa de conversão é uma taxa melhor do que sua conversão do mês passado, tá? Porque se você estiver indo nesse caminho, você está melhorando sua taxa de conversão. Então, assim, uma boa taxa de conversão, para mim, é 40%, 50%. Se a sua for 10%, mas no mês seguinte a sua for 15%, você vai chegar no 40%, se esse objetivo é seu. Então, não dá para a gente falar de grosso modo que é uma boa taxa de conversão sem entender o negócio de maneira individual, tá? Cada mercado, cada lugar tem sua particularidade. Agora, para você, uma boa taxa de conversão é uma taxa melhor do que a do mês anterior. Se você botar isso na sua cabeça e sempre melhorar, você vai chegar na taxa de conversão que você quer. É isso aí. Mais uma perguntinha aqui, Daniel, para a gente encerrar, então. Sua opinião sobre Doctoralia? Doctoralia tem para mim, hoje, a maior plataforma de anúncio, indiscutivelmente, é a maior plataforma de anúncio médico, né, da internet. Tem que ver se faz sentido. Na minha cidade, não fez tanto sentido, né? Particularmente com uma estratégia de site, você está alocado logo depois dele, aquilo que eu falei, quanto mais fácil para a pessoa identificar um site, ela não tem que entrar no Doctoralia, achar o doutor fulano de tal, entrar no doutor fulano de tal, isso são abas. Então, ainda mais se todo mundo paga a mesma coisa, você vai estar lá, muitas vezes seu nome é com R, né? Então a Rafa que falou aqui, provavelmente. Então você vai estar lá embaixo. A não ser que você seja muito bem ranqueada, esteja perdendo seu tempo lá, produzindo conteúdo especificamente para o Doctoralia, quanto vai ter de expansão naquilo, né? Por que ele tem esse volume de busca? Porque normalmente ele gasta um dinheiro surreal em anúncio. Então ele é o primeiro do Google sempre. Então, sempre ele vai ser o primeiro do Google. E as pessoas tendem a achar que o primeiro é sempre o melhor, né? Mas ele está gastando dinheiro para estar ali. Então, o fluxo de entrada e saída ali gera engajamento, né? Então, faz sentido você gastar R$300 por mês com o Doctoralia? Se você tem um retorno de X%, aí vem de novo o ROI. Se você está gastando 300 com o Doctoralia e está te gerando 100 pacientes por mês, meu amigo, beijo o Doctoralia, faz a camiseta e vamos embora. Agora, se você gasta 300, se não está tendo esse retorno porque tem uma competitividade, faz um Google Ads e entra logo embaixo dele com doutora Rafa vascular embaixo. A tendência é que o cara não entre no Doctoralia, ele entre no seu site também. Ou entre no Doctoralia, você está lá, né, mas sem pagar o perfil premium deles, e você vai estar logo abaixo também. Então, você passa a ter uma relevância maior, né, do que só estar no Doctoralia. Isso é mais um para o Doctoralia. Ele ganha dinheiro vendendo plano. Então, não é que ele vai falar, você é lindo, maravilhoso, vem cá. É sempre essa conversa, né? Então, não é bem assim. Se fizer sentido, de novo, manda bala, entendeu? Então, é muito difícil a gente mensurar isso. Tem gente sei lá, do interior que nunca, por exemplo, aqui, nunca viu Doctoralia e acha que Doctoralia, entendeu? Mas em São Paulo pode fazer sentido, mas a concorrência é maior. Assim como a concorrência de Google Ads em São Paulo, o leilão de palavras é surrealmente maior do que em Vitória, do que aqui em Cuiabá, do que Londrina, porque poucas pessoas conhecem essas estratégias. Então, tudo faz parte da análise. É um tabuleiro de xadrez e você tem que jogar com a peça, né? Então, faz, testa, mede, muda. Faz, testa, mede, muda. E vamos indo, né? Então, tem que fazer sentido isso aí. O final é resultado para o paciente, resultado para você. Ponto. A maneira,
aí não tem um A mais B. A mais B aqui é 1.000, A mais B é 5.000, então não dá para saber. Legal. Eu já tinha feito o meu encerramento aí, Daniel, quando surgiram algumas perguntas e a gente voltou à parte da discussão, tá? Então, assim, fala as suas palavras finais aí e depois o Filipinho também, para a gente encerrar o bate-papo aí de hoje. Bom, pessoal, novamente, obrigado aí. Vou deixar para o Felipe, que é o nosso mestre Yoda do Flebo Curso, né? Então, ele vai finalizar aí. A gente vai estar presente discutindo. Se aparecer alguma dúvida aí, a gente tem aí, tem o Felipe, tem as redes sociais nossas aí, então pode mandar um direct para a gente. No que a gente puder trocar uma ideia, a gente fica à disposição aí. Tá? Lembrando que a gente vai fazer o lançamento nos próximos meses aí desses módulos, aí a gente aborda um pouquinho mais. Agora é muito curto, mas a gente vai abordar um pouquinho mais e montar grupos específicos para trocar mais ideias sobre isso. Então, o intuito é que cada um aqui tenha o seu consultório que gere lucro, né? Independente de lucro A, B, C, mas que faça sentido para a sua rotina aí. Beleza? Eu entrei só para me desculpar. Essa semana foi a semana de defesa dos TCCs aqui da faculdade, então eu estou participando das bancas dos meus orientandos a semana toda, então, e como está sendo remoto, infelizmente a nossa proposta de manter as nossas lives de quarta-feira, ela está inabalável, a gente não vai mudar isso, então, por isso que eu não pude participar a live toda. Então, vim aqui me desculpar. E quando sentei com o Daniel e com o Fernando para a gente pensar nesse tema, é porque eu imagino que eu faço parte da maioria das pessoas que tem muita dificuldade de entender os canais em que você vai fazer a sua publicidade, seja lá qual método que você vai fazer. O fato é que vocês têm que amadurecer e a nossa ideia é que a gente comece a trazer um pouquinho de conteúdo com relação a escolher o caminho certo para você fazer a divulgação e atingir o público certo. Porque o que acaba acontecendo vocês devem ter falado muito sobre isso, né? Entrega na mão da agência e a agência, para ela é muito cômodo fazer aquele postzinho copiado do Fernando, que é bonito, ele vai lá, só muda o nome do Fernando para José, coloca o CRM do José, a mãe curtiu, o tio curtiu, a avó curtiu, a namorada ou a esposa ou o esposo curtiu, e é aquilo. E você pagou lá. Que seja, vamos colocar um preço barateiro para o cara fazer o postzinho por semana, o cara tá te cobrando R$800. O que acaba acontecendo? Não vai vir ninguém no teu consultório por causa daquele postzinho que você falou que é o dia da água, entendeu? Aquilo ali, ninguém vai se interessar por aquilo, porque o marketing, o Daniel, ele bate muito nessa tecla do marketing 2.0, 3.0, 4.0, por quê? Porque a coisa é viva, a coisa é dinâmica. Já não mais faz sentido nenhum a gente colocar um postzinho e a gente fica se divertindo, porque às vezes a gente vê assim, o post da fístula arteriovenosa. O cara coloca uma variz, aí ele coloca aquele braço com aquela veia imensa da fístula, que o cara precisa fazer diálise, aí ele tá conversando com quem, né? Ele fica muito, ele deu lá os temas para a agência fez variz, aneurisma, variz, fístula, variz, pé diabético. Você tem que entender exatamente como que você vai criar essa dinâmica. Por quê? Se você fizer isso no Instagram, não vai ter um cara que faz diálise, ou assim, ele foi hoje no consultório e o nefrologista dele falou assim, olha, nós vamos passar um catéter no senhor porque o seu rim não está funcionando e o senhor precisa procurar um vascular para fazer uma fístula, porque depois as diálises vão ser pela fístula. Aí ele, puta, olha aqui, o Daniel colocou a fístula, eu vou lá fazer a fístula com ele. A chance desse cara ir lá com você é muito pequena. Mas, por exemplo, você é um vascular associado a uma clínica de nefrologia, que você faz muita fístula.
o teu paciente, ele já te conhece no Instagram. E aí você posta várias coisas de fístula, ele engaja em você. E aí ele vai ser um dos profetas lá do seu nome. Ele vai propagar você, porque ele está inserido num contexto de uma coisa que de fato você trabalha. Então faz sentido isso. Agora, eu preciso falar para a população da minha cidade que eu faço fístula. No Instagram, a chance de você conseguir trazer esse paciente é pequena, ou no Facebook. Mas no Google Ads é legal. É legal. E aí você faz a campanha certa. E ao invés de você pagar R$800 para o cara fazer aquele postzinho, você coloca R$400 de Google Ads lá, que vai dar um retorno muito maior do que o postzinho. A conta é 60-40, né, Daniel? Você tem que, se você paga R$40 para a agência, você tem que investir 60 na publicidade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Google. Então, nunca pague, se você estiver pagando 2.000 para a sua agência, você tem que pensar que a conta é mais ou menos 5 a 6 mil aí para fazer sentido quanto você está gastando de agência. E isso fala quanto a gente paga caro nas agências. Porque é muito mais negócio você fazer o investimento no Google Ads e tá no Google Meu Negócio. Você falou isso bem, Daniel, do Google Meu Negócio? Google Ads falou bem para isso. Eu aprofundei o Google Ads, o Google Meu Negócio é algo que precisaria de só Google. E essa é a ideia. Porque o que acontece? O cara vai lá e paga a agência e ele ainda não tem uma conta no Google Meu Negócio para ele aparecer nos mapinhas do Google. Mesmo não pagando nada para o Google, né? Então, é bem complexo isso. Então, quando a gente colocou Google versus Instagram, essa é Dilma Rousseff, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. São estratégias distintas e que se conversam em algum momento. E acho que foi isso que você trouxe. E as nossas próximas vão ser para tentar elucidar um pouquinho como se posicionar em cada uma delas. Eu gostei que eu cheguei no final, fiz uma confusão danada e vai ser bom que a gente vai levantar uma lebre aí para discutir ao longo da semana e vamos tentar colocar tudo em ordem. Obrigado vocês dois por terem capitaneado o barco hoje, que eu não pude estar o tempo todo presente. Mas eu gostei, então acho que agora as próximas eu vou começar a delegar. Obrigadão, boa noite para todo mundo. E a gente... vamos deixa aqui então, ó. Quem tiver aí, quiser mandar uma mensagem de coisa para a gente conversar nas próximas lives, já manda. Porque aí eu consigo colocar os moleques para trabalhar e produzir o conteúdo da gente conversar nas próximas. Vamos fazer assim. Coloca uma enquete lá, Daniel. Coloca uma enquete e a gente replica no Instagram do Flebo Curso. Beleza? Beleza, então. Boa noite, Danielzinho. Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todo mundo que participou. Foi muito bom. Um abraço. Um abraço. Beleza, boa noite. Um abraço aí todo mundo. Até mais. Parabéns, Daniel.